Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de leitura bíblica. Nós estamos no 154º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Uma metade, uma fração em cada dia, para que assim, no todo, nós leiamos a Bíblia no Antigo Testamento de forma ininterrupta uma vez. Nós vamos ler o livro de Salmos 2 vezes e também iremos ler o Novo Testamento 2 vezes. Hoje nós iremos ler Deuteronômio no capítulo 7, iremos a Salmo 90, iremos a Isaías no capítulo 35 e, por fim, em Apocalipse no capítulo 5. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Em Deuteronômio no capítulo 7, nós iremos ver sobre as nações idólatras que serão expulsas e expurgadas. Diz assim, Deuteronômio no capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. São essas 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não faça com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, nem deem as suas filhas aos filhos dela, e nem tomem as suas filhas dela para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir aos outros deuses. E por causa disso, a ira do seu Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês e nem escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram menores dos povos, mas foi porque o Senhor os amou por causa do seu juramento que fez com seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa, os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, ele retribuirá com destruição, e ele não demorará em retribuir aqueles que desprezam e obedeçam, pois a sua lei, isto é, os seus decretos e ordenanças que ordena. Se vocês obedecerem às ordenanças e guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele os abençoará os seus filhos e os frutos da terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias da vaca e das ovelhas. E na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês, vocês serão abençoados de qualquer povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo dos animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças e não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes que nós? Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se do bem que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e também ao Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas e sinais miraculosos e as maravilhas e a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor fez, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, e que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. E o grande Deus, o temível, o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-los de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando em grande confusão, até que sejam destruídos. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo dos céus. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que tenham destruído.
Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro que são revestidos. Isso será uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Vamos agora à leitura de Salmo 90, que essa é a quarta parte do livro do Salmo. E essa aqui é uma oração de Moisés, incluída no Salmo, oração do homem de Deus. Diz assim, Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade em eternidade Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é grande, com o temor que é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Estejam sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida as obras das nossas mãos. Vamos agora para o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 35, ele vai falar da alegria dos redimidos, daqueles que são redimidos pelo Senhor. Diz assim, Isaías no capítulo 35, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, interromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria, a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e do Sarão, verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para os salvá-los, então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destamparão, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, os riachos no deserto. A areia abrasarada se tornará um lago, e a terra fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que estão do caminho. Os insensatos não tornarão, ali não haverá leão algum, nem animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e o Senhor resgatou, voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Vamos agora ao Apocalipse. A leitura do Apocalipse hoje é no capítulo 5, onde nós vamos ler aqui Apocalipse 5, nas palavras de João, na ilha de Patmos, nós vamos ver o livro e o cordeiro. Ele vai falar sobre o livro e o cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em voz alta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro?
Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia mais ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos que me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois vi o cordeiro, que parecia estar morto em pé, no centro do trono, sentado pelos 4 seres viventes e pelos anciões, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes anciões, e cantavam em voz alta: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as coisas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciões se prostraram-se e adoraram. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Lembre-se, ler a Bíblia faz de você uma pessoa melhor e faz você se achegar mais ao trono da graça. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.